Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa casa. Estou muito feliz de receber hoje aqui meu amigo pastor Leandro Barreto. Leandrão, um dos meus melhores amigos, um cara que me ensinou muito e principalmente um amigo do coração. Cara, você sabe disso, aprendi demais com você. E uma das coisas, cara, que mais me marcou, desde o primeiro momento que eu conheci vocês, e o fato de você estar aqui hoje é isso. O Leandro veio para a nossa despedida da comunidade Alcance, botou a família no carro, rodou um dia inteiro para estar com a gente aí. É um conceito muito forte de família espiritual que vocês têm, né? E isso vai muito além do CNPJ, da estrutura da igreja, mas é um conceito, Leandro, que, cara, eu tenho aprendido muito. A gente tinha um pouco isso em certo aspecto, mas eu posso dizer que você projetou isso muito, o entendimento da mesa e desse conceito de relacionamento do corpo, e muitos dos meus amigos hoje são amigos que você me apresentou, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar lá na Poema, eu lembro que você falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Você disse assim: olha, quando a gente é amigo de Jesus, Jesus nos apresenta os amigos dele. E, cara, eu vi como isso é forte no DNA de vocês, né? Não só da Poema, mas de toda essa galera aí. O Brunão esteve com a gente aqui, Alessandro Vilas Boas, né? E esse conceito de família espiritual, ele é muito forte. E ele é muito maior que a estrutura. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, dividindo com a gente aí. Maravilha. E aí, galera, vocês estão felizes? Prazer imenso estar aqui. O Farley não aprendeu comigo, ele me ensinou muitas coisas. E nisso a gente sempre vai disputar quem sempre quer estar aprendendo, e isso pra mim é um princípio da mesa. Mas eu quero dizer que você ganhou, porque o Leandro me ensinou a tomar Monster, a tomar café expresso e jogar Play 4. É verdade. Isso é paternidade, gente. Isso cara. Gente, e essa parada pra mim é tão forte de paternidade, que por causa do paternalismo, por causa do abuso religioso, da tirania religiosa, tem muitas pessoas que têm medo do termo, e tem pessoas que até, tipo assim, já dão uma travada com a gente quando a gente fala, em vez de falar meu pastor, a gente fala meu pai espiritual. Tem alguns caras que falam: nossa, os caras piram, os caras são idólatras. Mas, cara, vocês estão aqui no canal do Farley, que é um mestre, o cara vive na doutrina, então, assim, se ele me convidou, isso não é antidoutrinário, isso não é pira, uma revelação desses dias. Na verdade, eu posso provar pelas escrituras que aquilo que nós vivemos é bíblico, muito mais bíblico do que, não estou falando de todas nem contra todas, mas muito mais bíblico do que o que algumas denominações vivem, o que algumas igrejas vivem. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que congregar é ir no culto. Tem igreja que tem 30 cultos e ninguém congrega. 30 cultos por semana, ninguém congrega, ninguém é discipulado, não tem mesa, não tem vida na vida, não tem pão e vinho. Então eu prefiro, às vezes, pra alguém até sair de seita, né? Os caras é família espiritual, e mesa, e tipo, vida na vida. Então existem alguns termos que são nossos: sacerdócio, governo, vida na vida, e tipo, semeadura, cultura de semeadura. É coisa que todo mundo da nossa família espiritual tem vivido. Eu não sou fundador de tudo isso. O Dan Duque começou a derramar muitos anos atrás, depois Mark Schubert, e pela graça de Jesus, a galera da Poema, tipo, os ministros de adoração como o Brunão, Aquino, youtubers como a Fabíola e o Samuel, são pessoas da nossa mesa, e você nota quanta diferença existe entre nós. Então, no nosso meio tem mestre das escrituras, no nosso meio tem worshiper, no nosso meio tem músico, no nosso meio tem pastores, no nosso meio tem mestre. Para mim, uma família espiritual tem de tudo. Assim como alguém tem alguém na família lá que é divorciado e ele é seu parente, alguém tem um cara na sua família que é gay, ele é seu parente, tipo assim, as pessoas são parentes, independente
do que elas escolhem ser, do que elas vivem. Acredito que no mundo espiritual, na igreja, acontece coisa semelhante. E a denominação, ela tende a formatar as pessoas a serem todas iguais. E mais uma vez eu não estou falando, eu conheço algumas denominações que são genuínas famílias espirituais. Os calvinistas são uma genuína família espiritual. Os caras têm a linguagem própria, eles têm a doutrina que eles acreditam. Os pentecostais são muito assim, mas parece que de um tempo para cá coisas desse tipo se diluiu. O cara que antigamente ele era filho espiritual do Davi Miranda, ele é o cara da Deus é amor, e em qualquer lugar da nação eles dobram o joelho e oram pra caramba, eles fazem vigília pra caramba, e os filhos de Daniel Berg saíram abrindo a Assembleia de Deus pra tudo quanto é lugar. Então eu acredito que esse conceito é de hoje, é antigo, é velho, é eterno, e baseado em algumas palavras, como por exemplo, na 1 Coríntios 4,15, o apóstolo Paulo fala: vocês poderão ter 10 mil líderes, mas não terão muitos pais. Então eu não acho que falta muito discipulador hoje, não acho que falta célula, eu acho que falta realmente ser uma família espiritual, se preocupar com a vida da pessoa. Eu às vezes aconselho o Farley, às vezes o Farley me aconselha, às vezes a Dani aconselha minha esposa, a Érica, às vezes a Érica com o Dani. E quando a gente está na mesa, olhando um no olho do outro, a gente não quer falar um mero entendimento da minha linha doutrinária. Eu não quero falar baseado na minha experiência pessoal. Eu quero, com temor e tremor, olhar para você, processar com aquilo que eu contenho de Bíblia, mas ao mesmo tempo dando lugar para o Espírito Santo, porque você é uma vida, uma pessoa única. Então, para mim, mesa, vida na vida, esses bastidores, é o que traz muito sucesso e fruto para o ministério depois. Se hoje eu estou na sua plataforma, você está na minha, é porque a gente tem mesa e quilômetros de mesa, que a gente senta e fala no WhatsApp, fala no telefone. Quando a gente aparece para falar 1 hora na plataforma do outro, tipo, não é nada. E a galera às vezes fala: pô, como os caras têm sinergia, como os caras têm uma unção, mas, cara, vivendo vida na vida, no dia a dia, né? Na luta um do outro, podendo comunicar as vossas necessidades ao santo, então a gente passa a viver algo. E de verdade, todo mundo tá atrás, não de ser mais um. Nós não somos um número, nós não somos um CPF, não somos um CNPJ, a gente é uma pessoa. E cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um metron, uma vocação que vai manifestar a partir do corpo de Cristo. Dos encargos, é um dos 5, ou uma tendência de 2, eu sou meio pastoral evangelístico, eu sou meio do ensino, ou eu sou meio profeta, ou meio apostólico, independente também se você crê nos títulos ou não. Tipo, isso é uma coisa que pra nós a gente não tá nem aí, a gente quer os frutos. Os frutos do encargo, eles são de extrema necessidade. Então, dentro de uma família, vai ter uns para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. E dentro dessa família não significa que vai ser tudo na sua congregação. Você é um dos mestres que não faz parte da Poema, mas quando a Poema precisa do seu encargo, você tá lá. Subirá tá lá, outros mestres estão lá, Douglas Gonçalves. E daqui a pouco a gente precisa de alguém com coração pastoral. Esses dias levei o Arthur Pereira, tipo, um dos maiores pastores dessa geração para mim. Então, eu sou muito vulnerável ao encargo que eu não carrego. E quero ser influenciado no mesmo encargo que eu carrego. Isso para mim é ser amigo, é ter aliança, é ter influência. E a partir daí começam a nascer as famílias espirituais. Então, por exemplo, em Gênesis 35:11, a primeira menção de igreja da Bíblia está aqui. O Senhor fala para Jacó: eu espero que você se torne uma comunidade de nações. Cara, olha que louco. O Senhor espera que um cara vire um lugar e de lá vai sair reis que vão governar a terra. E é dali que saem os sacerdotes. Então, Apocalipse 1:6, ele espera ter uma geração e uma nação de reis e sacerdotes. De onde sai isso? Não é de um lugar. Todo mundo que está me vendo agora, você precisa de um detox a respeito do que é a igreja. O congregar da igreja não é estar no culto. Tem gente que está em corpo presente no culto, transmitindo pela live dele, no Instagram dele. Ele nem está lá no culto. Isso não é congregar. Congregar é o que a gente já viveu várias vezes. Cara, ora, a Érica tá com câncer. Liguei esse ano para você, para os pastores da Alcance, para pastores do Brasil e do mundo. Gente, ora, minha esposa tá com câncer. Isso é congregar. Isso é o vida na vida. Estar naquela instituição, naquela casa de oração, reunido como igreja, é secundário. Mesmo porque o plano da igreja é secundário. O primeiro plano é família governante da terra. Quando a família se dissipou lá no Éden, então o Senhor funda a igreja, a partir ali de Jacó: farei de vocês um carral, palavra hebraica, comunidade de nações.
E de vocês vai sair pessoas para todas as áreas da sociedade. Então nem a pregação da igreja sendo influente nas esferas da sociedade é nova. Tem gente tendo a visão dos 7 montes agora. Cara, isso tá tudo na Bíblia há muito tempo. Nós deveríamos, a partir desse carral, dessa reunião de família espiritual, daqui sair 5 ministérios ordenados ou não ordenados. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão me vendo, você é um pastor que nunca foi ordenado, mas você pastoreia a sua equipe. Você pastoreia a sua empresa. Provavelmente tem alguém me assistindo agora que você é um evangelista. Ninguém te ordenou, o presbitério não pôs a mão de você de joelho, como aconteceu comigo com o Farley. Mas Jesus já te levantou como evangelista, você é um grande ganhador de alma. Tem cara que tem canal no YouTube e nunca foi ordenado. Ele está virando um mestre das Escrituras, ensinando a palavra. O que são esses encargos? Dons do Espírito, dados por Deus, não foram liberados pela igreja. Você é meio que, de maneira informal, está cumprindo um dos 5 ministérios. Para mim, na minha visão pessoal, isso não é doutrina, não é teologia, não é nada. Para mim, 5 ministérios ordenados e 5 não ordenados é o tipo de maneira que Deus escolhe para tocar a terra com suas 2 mãos. Então, ser uma família é entender que você nasceu para ser mestre, mas alguém do nosso ministério que nasceu para ser empreendedor também é um grande mestre quando ele está empreendendo. Então é a hora que o médico passa a ter valor numa congregação. Houve um tempo que a cura divina simplesmente rejeitava os médicos da igreja. Houve um tempo que o mover do Espírito simplesmente rejeitava o psicólogo da igreja. Não, aqui a gente não tem depressão, a gente tem o Espírito Santo. Tipo, os negócios que não tem como explicar. Então, quando você é uma família, aí você não vai ter um monte de líder querendo programar você para uma visão só. Igreja não é só multiplicação, também é. Igreja não é só evangelismo, também é. Igreja não é só intercessão, também é. Igreja não é só adoração, também é. Igreja não é só ensino, também é. Tudo isso compõe a igreja. Isso você só vai conseguir compor se você viver como uma família espiritual. Porque talvez se você viver com uma denominação, não, aqui a gente só discipula. Não, aqui a gente só multiplica. Não, aqui a gente só ora por cura. Aqui a gente só estica as pernas das pessoas. Aqui, e por aí você vai ver um monte de movimento torto, que na verdade não é a igreja. Então, são movimentos para-eclesiásticos. O movimento eclesiástico é o conjunto. Então, por exemplo, tem um ministério atrás dessa câmera agora. Esses caras estão levando a doutrina que nós estamos falando. No caso, eu estou profetizando aqui. Para muita gente, o que eu estou falando não é doutrina. Então, é minha ótica mais esotérica de um assunto fundamental das Escrituras. Mas os caras estão atrás das câmeras aqui. Eles têm um ministério. E em muitos lugares não foi reconhecido. Por isso, vocês não têm live agora. Mas no dia que vocês reconhecerem isso aí como ministério, vocês vão ter live também. Então, tipo, não é contratar um profissional, porque senão a gente não tinha nem dinheiro para fazer muita coisa que a gente faz hoje. Então, é Deus levantando, cada um no seu encargo, cada um na sua função, e a nossa soma vai revelar Jesus em todas as coisas. Então, para mim, isso é uma família espiritual leve, sem ser pesado, descontraído. Então, no nosso meio tem caras que fundam uma poema quando são enviados, outros saem do nosso meio e fundam outra igreja. O Alessandro Vilas Boas, quando esteve com a gente e saiu, ele não abriu uma poema, ele abriu um an, porque a gente entende que cada um tem uma veia profética ou uma veia de ensino e ele vai fluir conforme o dom que Deus deu para ele. E se você não respeitar a sua identidade, vai acontecer o que Paulo falou aqui. Vocês podem ter 10 mil líderes. Não falta líder na igreja brasileira. Para mim, o que falta é pai espiritual. Mas quando a gente fala de pai, alguns se arrepiam. Você não tem nem o biológico. Daí o seu pastor abusou de você. E nem o Abba pai você é bem definido com ele. Porque você tem um problema de paternidade. Então, assim, eu que não tive, eu tenho um ótimo pai biológico. Eu tenho um ótimo pastor, pai espiritual. Então, eu sou muito resolvido com isso. Para mim, a solução da terra é paternidade, família espiritual. A ponto, se eu não me engano, de Malaquias dizer que se o coração dos pais não se voltar aos filhos, dos filhos aos pais, a terra está amaldiçoada. Todo tipo de maldição que acontece na terra para mim agora, Farley, é devido à falta de paternidade, à falta de família espiritual. Então o abuso, a prostituição, a deturpação da sexualidade, tudo são pecados da falta de paternidade. Inclusive o aborto. Muita gente, muitas vezes, diz que era um pecado extremamente feminino. Mas para mim é da falta de paternidade. Porque se um cara tá junto com a mulher e fala, não amor, vamos lá, você vai ter esse bebê, talvez 80%, 90% dos abortos teriam sido evitados. Porque era a base de um adultério, o cara não queria que a casa caísse. Então é um pecado do quê? Então, para mim tudo se volta nesse lugar. E quando Jesus veio,
ele queria revelar uma coisa. O meu pai é o seu bom pai. E olha só, em Elohim, né, na singularidade da pluralidade de Deus, o Espírito Santo é o pai de adoção, Deus é Abba Pai e Jesus é o pai da eternidade. E Paulo vem com uma pequena revelação aqui em 1 Coríntios 4,15. Vocês podem ter muitos líderes, mas não terão muitos pais. Qual é o versículo que vem na sequência? Sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Você não imita um influencer. Você não imita um líder. Você não imita um youtuber. Você não imita um Ruge, o Menudo, Dominó, New Kids on the Block. Você não pode, porque daqui a pouco passa a moda. Agora, quem que você imita hoje? Você imita um cara que você amou, que chorou nas escrituras sagradas. Ser imitador do Subirá para você não é uma questão de eu não tive personalidade. É uma influência paternal, mas ao mesmo tempo a singularidade da sua identidade faz uma grande distinção de Subirá e Farley. Para mim são dois grandes mestres das escrituras. Assim acontece comigo. O Dan tem um mover explosivo, o Mark tem um mover na doutrina, eu tenho um mover filosófico, social, de aplicação pessoal. Às vezes eu explico comportamento e coisas pelas escrituras sagradas. Já sofri com isso, eu era estranho, queria pregar como você, ensinar como você, ou como Josué Gonçalves, ou como Douglas, que para mim são caras incríveis, e de repente eu era um cara esquisito, que não tinha uma referência antes como eu era, mas a paternidade queimava dentro de mim, e de repente o Dan me explicou essa. Qual a raiva que você tem na vida? Eu falei, eu tenho raiva de pastores e de igreja. Por quê? Porque eles abusam de muita gente, pelo menos as igrejas que eu pertenci. E ele disse, quando você odeia algo, Deus quer usar você para resolver isso. Ou seja, tipo, não me deixou um vitimista frustrado, uma palavra paternal me deu destino profético. Então eu tenho raiva de algo, então Deus quer me usar para resolver isso, então eu vou resolver isso. Então, não estou falando que a paternidade é messiânica. Se você falar assim, olha, o que muda a igreja são células. Você está tornando células messiânico. O que muda a igreja é o ensino. O ensino virou messiânico. O que muda a igreja é a paternidade, virou messiânico. Messiânico é o Messias. Jesus é o fim de todas as coisas, Jesus é a pedra angular, Jesus é o cabeça de todas as coisas. Então o ensino faz parte de Cristo, o evangelismo, a família espiritual, e aí num todo cada um vai restaurando fatias daquilo que é a igreja de Cristo. Então você tem uma família genuína. Na nossa família espiritual, nos poemeiros, tem coisas peculiares da gente. Semear tudo que você tem na vida do próximo, sem perder a chance de ser abençoado. Entender o que é sacerdócio, meu relacionamento pessoal com Jesus está acima de todos os nossos ensinos. Então canções que aqui no Brunão eles puderam compor, na verdade é a canção de uma geração inteira. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Não era Poema que estava cantando isso, nem o Morado. Todos os jovens da igreja brasileira estavam cantando por isso. Então eles só entenderam no espírito e eles cantaram o grito de uma geração. Então, na verdade, quando a família espiritual carrega uma mensagem, a música começa a carregar uma mensagem, e isso aconteceu através do Diante do Trono. A Lagoinha tinha uma rema, o DT cantava, Apacentar tinha uma rema, as bandas do Ministério Apacentar cantava, e parece que Deus nos deu uma oportunidade de fazer isso novamente. Então não somos precursores de nenhuma coisa, ninguém aqui acha que é o novo de Deus, a gente é o de novo de Deus. Ele já fez isso outras vezes, de outras formas, de outras maneiras. Então, eu acredito que a parada de família espiritual é respeitar a singularidade. Então, uma frase que eu demorei, 14 anos para construir. Um pai espiritual, ele transfere progresso. Ontem, no seu envio, a Alcance transferiu o progresso dela para você. A Alcance te catapultou naquilo que ela é. Isso é uma paternidade. Segunda coisa, paternidade dá destino profético. Ela aponta para você a forma certa de ir para onde você tem que ir. Eu me lembro que um dia eu encontrei o Luciano Subirá, era umas 3 horas da manhã, eu fiquei lá implorando para ele me dar um tempinho dele assim. Aí ele chegou perto de mim, e aí cara, beleza? Falei, beleza. Ele falou, continua reto. Eu falei, calma aí, o que quer dizer isso? Cara, se você tá fazendo a coisa certa.
E eu falo, continua reto, é só continuar reto que tá tudo certo. Falei, nossa, cara, eu tô emocionado. Daí ele falou, e eu tô com sono. Entrou no carro e foi embora. Tipo, ele falou comigo 3 minutos. E eu descobri uma coisa. O cara que é referência pra mim no ensino disse que eu tô indo reto, tô indo certo. Tipo, é destino profético. Agora, pra um vitimista, o que é o meu pai espiritual? Ai, Farley, você é o melhor pai do mundo. Tipo, cara, você tá querendo afetividades, não tá querendo destino profético. E a última coisa, então, paternidade dá destino, paternidade transfere o progresso e a última. E essa pra mim é a paternidade dos dias de hoje. Ela não rouba a singularidade. Uau, muito bom. Então o Ale chegou com o cabelo assim, o Brunão chegou tocando reggae, tipo, mano, aqui a gente é tudo do rock and roll, e o cara chega, vou crescendo, a gente falava, não, mano, o Bob Marley tá na nossa igreja, era a maior zoeira nos bastidores. Daqui a pouco aquela canção quase que virou um hino da Poema, todo mundo dançava, todo mundo pulava. Então assim, nós não éramos como o Brunão, nem éramos como o Aquino, nem éramos como o Fabiola, nem éramos como a Érica, nem éramos como o Leandro, mas a nossa soma é os poemeiros, é a nossa galera, e cada um é de um jeito. Então, para mim, a paternidade de hoje respeita a singularidade. Houve uma época que ela cortava nosso cabelo, ela mudava a nossa roupa. Uhum. Hoje a gente não tem nada a ver com isso, cara. A sua vida é sua vida, não tá em pecado, não quer ir pro inferno, tipo, e se quiser a gente vai atrapalhar você também, porque família espiritual te atrapalha. Quando você quer ir pro inferno, a gente não deixa você em paz. Mas é mais ou menos isso, é um cata-cata aqui de... Muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como você faz, cara, pra... Você tem uma igreja, a igreja precisa ter alguns elementos práticos, precisa ter, né, uma ordem para algumas coisas. Sim. Como você faz para ensinar esse... Eu acho o seguinte, um modelo se ensina muito fácil. Sim. Agora, um coração é difícil de transmitir. Sim. Quando a gente fala desses relacionamentos que já são extra a estrutura, né, quando a gente está falando de CPF, não de CNPJ, isso é até mais fácil em alguns aspectos. Mas como você faz para ter instituição e colocar isso dentro do coração dessa galera que você pastoreia, mesmo mostrando para eles que existe um protocolo, existe uma igreja institucionalizada, mas que existe uma família que é maior que isso? O que você diria, de repente, para pastores que estão assistindo a gente, ou para o cara que está assistindo a gente aqui e não tem uma paternidade, uma liderança que entende isso? O que você diria? Duas coisas, então, duas perguntas. Como você faz para ensinar isso para a igreja? E que dica você daria para esses caras que não têm uma liderança, que entendem desse nível? Como que esse cara pode viver isso nos relacionamentos dele? Tá. Cara, é assim, eu tive muito complexo de inferioridade na minha vida, e quando Jesus curou meu coração, teve uma coisa que sobrou disso. Quando você tem complexo de inferioridade, você detecta rapidamente a superioridade das pessoas que chegam até você. E quando Jesus te cura disso, você continua detectando, mas aquilo não te faz mais mal. Uhum. Então a velocidade que eu detecto de onde alguém é muito rápido, porque era uma doença. E assim que eu detecto, interessante. Eu não acredito que motivação é algo que eu te dê. Eu sou seu líder. Motivação não é algo que eu te dou. Motivação é algo que você me dá. Você me dá um motivo e eu coloco ele em ação. Motivo em ação. Então eu não posso ficar fazendo todo mundo repetir comigo. Poema, poema, poema. Eu não posso ficar fazendo isso. Não é motivação. Isso é manipulação. Agora, se eu olho no seu olho e você fala pra mim, Lê, eu queimo por essa parada. Como eu já identifiquei, não só por causa da doença que eu tive, mas como profeta. Como eu já identifiquei o seu chamado, você só me mostra seu tesouro. E eu ajudo a dar play nisso. A verdade é que a maior parte das pessoas não são gratas. Uhum. Mas uma parte pequena, eles são gratos. Eu um dia estava um pouco triste por causa da ingratidão, então Deus me deu a palavra
de Jesus curando os 10 leprosos, né? Voltou um. Eu falei, pô, então eu tô bem, né? Porque 20% da galera que anda comigo é bem grato, Jesus era só 10. Então, tipo, eu falei, nossa, eu tô muito melhor de ministério do que Jesus aqui. Então, assim, a gratidão de um cara que você ajudou a apontar ele pro lugar certo, essa parada liga os caras a gente. Então, quando você, que realmente não foi um estulto, você não manipulou o cara para o cara fazer algo para você. Às vezes você levou ele para um destino profético que nem é com você. Mas o fato de você posicionar o cara para o lugar certo, dar sua vantagem para ele, dar sua experiência e mandar, ordenar, isso liga um cara grato a você. Então hoje eu sou discipulador de caras que nem são da Poema, que nem são pastores da Poema. Mas o que ele viu? Um coração paternal. Um coração genuíno que ajudou ele com o motivo dele, mas o motivo de um cara nem sempre é dado por Deus. Às vezes o cara queima por uma parada que ele está equivocado. E como um cara da sã doutrina e como um profeta, você vai ajudar o cara a ajustar isso. Então alguns caras demoram mais no processo para afiar sua flecha. Então a palavra de Isaías é: o Senhor fez de mim uma flecha polida escondida na aljava. Flecha polida, primeiro eu acerto a ponta, eu acerto o estabilizador, deixa a vara reta, processo. Deixa ela guardada ali num lugar secreto, processo. Ela escuta o movimento, acha que vai ser tirada e enfia outra lá. E aí você é uma flecha pentecostal, tem que conviver com uma calvinista, tem que conviver com um arminianista, e daqui a pouco você fala, mano, eu não aguento mais esses caras. Daí algum dia o Senhor te pega e te joga. O que é pecado? Falar palavrão? É, mas é bem inferior ao pecado de ser um cristão que errou o alvo. Eu acho que tem muito mais pastores e líderes pecando do que cara que fala palavrão. Não tô dizendo pra ninguém falar palavrão, pelo amor de Deus, mas errou o alvo que Jesus tinha pra você, ferrou o rolê todo já. Então, uma vez que você passa por todo esse processo que não é curto, é longo, é processo de 1, 2 anos, aí você pega um cara dessa geração que não teve uma paternidade bem resolvida, nem uma maternidade, então o cara demora talvez 4 anos pra te adotar. E daí você tem que ter mais uns 2 pra curar o cara, então deu pelo menos uns 6 anos você gasta com alguns caras. E a verdade é que a Poema é uma igreja de lagartas, né? Quando vira borboleta todo mundo quer, mas enquanto é miserável, tá rastejando pelo jardim, ninguém tá nem aí. Grava o CD, estoura, views, não sei o quê. Ô, mano, vem pra nossa igreja, isso é muito comum. Mas no processo, eu tenho mais amor no processo do que talvez no voo. Eu já não estive, na última gravação do CD do Brunão, por exemplo, eu não tive, não consegui estar. Mas quando um dos caras estão sofrendo, estão sendo gerados, eu tô. Então, pra mim, a paternidade nem sempre ela faz parte da colheita, mas ela sempre faz parte do velório, né? Dos dias difíceis a gente tá lá com certeza. Agora, pra você que não tem isso, e aí você fala, pô, eu tô vendo essa live aí, fiquei louco, né? Porque a minha igreja não é assim. Então, talvez você tenha várias respostas. Talvez você tenha que ser como Samuel, se prostra até Deus dar fim de toda a liderança velha que tá sobre a sua vida e você ficar aí fiel. Até você chegar no cargo de governo. Essa é uma palavra de Deus. Outra palavra, Abraão, sai do meio de sua parentela, é outra palavra. Então, na verdade, sua liderança toda negligenciou, Deus fala pra você, sai. Pra alguns Deus fala sai, pra outros Deus fala fica. Eu não sei o que Deus vai falar pra vocês. Eu sei o que ele disse pra mim. Então tem alguns lugares que vão sarar, tem alguns lugares que nunca vão sarar, e tem alguns lugares que é você mesmo que vai gerar. Jesus, por exemplo, ele chegou um momento que ele orou. Eu não quero passar por isso, mas seja feita sua vontade. Jesus estava debaixo de um plano tão incrível, tão brilhante, que é a vontade do Pai, mas teve uma oração que ele começou na carne e terminou no Espírito. Jesus chegou num perreio de suar sangue e falar, se for possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita sua vontade. Então até para Jesus que obedeceu, não foi fácil. Até para ele que a linha era reta, não foi fácil. Então, se alguém aí está esperando ser muito fácil essa história de família espiritual, não é fácil. É bem difícil. Em algum momento eu tive alguma crise, né? Porque o Mark Schubert movia de um jeito. Vocês que eram referência no ensino movia de outro. E eu era a coluna do meio, né? Em muitas igrejas, do vinho, do mover de Deus, eu chegava lá, Deus falava, hoje você é pão. Eu falava, meu Deus, cara, eu sou o contraponto de todos os lugares. Daí eu chegava numa igreja do ensino, Deus falava, você vai mover. E eu sabia que eu era um cara que trazia esse desafio de equilíbrio. E esse era meu encargo.
descobrir esse encargo, eu precisei do Mark Schubert. Meu encargo é ácido, mas o meu pai espiritual é muito amoroso. Então, às vezes ele falava para mim, Lê, você ensina uma doutrina muito boa com um coração um pouquinho perverso. Eu falava, nossa. Eu falava, cara, ele falava, pode ensinar isso com mais calma. Então, assim, o próprio Mark foi um fator de cura na minha vida. A maneira que ele falava. Então, pra mim, paternidade não é só um cara incrível como o Luciano e Mark Schubert. Porque Davi chama Saul, quando corta a gola dele na caverna, meu pai, por que você tem me perseguido até hoje? Saul era um tipo de batismo de fogo para Davi. E para mim, alguns vitimistas que ficam falando, minha igreja não sei o que, lá não tem isso. Deus está te batizando com fogo, você está reclamando, você está querendo abandonar o barco. Davi diz que quem ensinou ele a matar o gigante foi o pai dele, Jessé. Filho de quem você é? Saul pergunta. Meu pai, Jessé. E depois ele olha para Saul e chama Saul na desgraça da perseguição de meu pai. Ou seja, quem quer ser bom filho de Aba, em vários episódios ele vai viver uma história de paternidade, seja ela muito boa ou aquela que te catapulta pro lugar que você deve ir. Então, uma história de paternidade não é uma história linda de amor. É uma história efetiva do cumprimento dos propósitos de Deus na minha e na sua vida. Então, não tem como responder matematicamente essa pergunta. Cada caso é um episódio. Eu conheço caras que ficou numa igreja que estava difícil, honrou, quando a liderança caiu no colo dele, aquela igreja sarou. Eu conheço caras que, como Abraão, tiveram que sair, foi o meu caso, eu tive que sair do meio de onde eu estava. Inclusive, os meus parentes, meus pais ficaram nesse lugar. E hoje eu fui o remanescente para eles. Quando eles estavam tristes, sem esperança com a igreja que tinha nascido do filho que eles oraram para se converter, se tornou um lugar de refúgio para eles. Hoje eles são grandes pastores lá na nossa igreja. Então, a história de família espiritual é exatamente como uma história de família. Elas são contadas de diversas maneiras. Agora, para mim, se isso tudo está sendo terrível para você ou uma bênção, tem a ver com o seu relacionamento pessoal com Jesus. Davi entendeu que na perseguição, Saul, ele não deixou de honrar Saul como um pai. Então, o destino profético de Davi aconteceu. Quem se deu mal foi Saul. Então, se Babilônia é usada às vezes para trazer um ajuste de Deus pra gente, depois ela vai se ver na mão do Senhor. Então, o meu medo aqui não é se estão me negligenciando, é se eu não estou sendo negligente com alguém. A gente sempre fica esperto. Será que tem um Judas aqui? Mas nunca ninguém se pergunta, será que eu sou Judas? Tipo, eu me preocupo com isso. Então, isso humaniza. Agora, a minha facilidade de fazer tudo isso é que eu resolvi humanizar o processo. Você me conhece, você sabe o quanto eu revelo minhas limitações. E pra mim, você é meu amigo porque você já sabe o quão mais ou menos eu sou num punhado de coisas. Então, se você escolheu ser meu amigo, sabendo de tudo isso, a gente é amigo pra valer, sabe? Então, acho que não vale fingir num relacionamento de paternidade. Se eu libero minha humanidade, alguém ainda consegue ser meu discípulo, ele realmente atingiu um nível muito alto no discipulado, entende? Mas não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Não, respondeu sim. Eu entendo, cara, que essa cultura da mesa e de família, né? É claro que o sonho é viver isso na igreja como um todo. Sim. Mas eu acho que cada um de nós, né, hoje eu à frente de um trabalho, você também, o quadro é um pouco diferente, mas qualquer pessoa que está dentro de qualquer igreja, o cara pode ser um agente de transformação entendendo esse princípio. Sim. Porque 2 numa mesa é uma mesa já. Sim. Né? Sim. Então enquanto eu estou preocupado só com o que eu vou fazer para o público, ou se eu quero aparecer do lado de alguém, uma das coisas que eu sempre tive no meu coração, cara, é que eu sempre quis estar perto dos caras de Deus que eu admirava para servir de alguma forma. Sim. Então todo mundo que eu via que carregava algo de Deus que eu admirava, eu tentava encontrar uma forma de servir aquela pessoa. Sim. Né? E isso às vezes não eram pessoas que eram referência, não eram só pastores, mas e esse servir acaba levando para a mesa, né? Sim. Que é o estar junto, é o trazer para o pessoal, é uma coisa que muitas vezes você não vai mostrar, né? Sim. Então Deus me deu a oportunidade de estar com pessoas que eu nunca imaginei,
né? Então eu posso até dar alguns exemplos aqui, o Jason Upton, Todd White, cara, que foram caras que não necessariamente eu precisei expor o que esses caras derramaram sobre mim, Sim. mas eu tive o privilégio de estar com eles. Então eu acho que quando essa revelação, esse entendimento entra no seu coração, você pode fazer isso em qualquer nível que você tenha. Você não precisa ser um líder, você não precisa ter um ministério estabelecido, você precisa ter o coração certo para estar com alguém na mesa. Sim, cara. Eu acho que existe uma coisa muito interessante, que a grande comissão de Jesus é fazer discípulos. Quando você vai para o dicionário e você vê o significado da palavra discípulo, o discípulo não é só aquele que aprende o que o seu mestre tem para ensinar, mas o discípulo, ele abraça um senso de missão. Então eu não vou só saber o que aquele cara sabe, eu vou me tornar parecido com ele, eu vou dar continuidade à missão. Então, para que eu seja um discípulo de Jesus, eu entendo que eu tenho que estar disposto a ser um discipulador também. Sim. E às vezes ser um discipulador é uma coisa tão simples, que é simplesmente você dar para alguém algo que você já recebeu. Sim. Você dá vantagem para alguém, né, cara? Cara, você falou uma parada, eu lembrei de um versículo, tá em Esther 2:5. Mardoqueu é o nome do discipulador de Esther. Esther é órfã, ele é parente dela, e ele adota, e ele esculpe a vida dela até levá-la a se tornar Esther, né? Só que olha que louco, entender um pouquinho mais desse princípio de família espiritual. A Bíblia diz que Mardoqueu é filho de Jair, que é filho de Simei, que é filho de Quis. Se você traduzir o nome do vô, do bisavô pro vô, pro pai, você tem a seguinte tradução: prostrados diante do renomado que esclarece todas as coisas. Uau! Isso pra mim é o nome de uma família espiritual. E se você for ver o que ele viveu, Mardoqueu significa homem pequeno. Ele era um homem pequeno diante do Senhor, e o Senhor esclareceu todas as coisas no meio dos persas para o povo de Deus por meio da vida daquele homem. Esse cara é a mesma coisa que um pentecostal assembleiano que está lá faz. Ele não só está na Assembleia, ele é a Assembleia. Ou um cara que está debaixo do Davi Miranda, ou um cara como a gente que está debaixo do Dan. Você fica sabendo qual é a sua missão. E cada família é uma panela. E esses vitimistas que falam, é tudo panela, é panela mesmo. Jesus tinha uma panela com 12. E quem escolhe quem entra é Jesus. Então a panela de cima, irmão, é ela que te chama para entrar. Quando eu vim pregar na Alcance, Paulo Subirá me chamou para pregar no Adoles. Você me chamou para pregar nos Jovens. Depois de alguns anos, Luciano me chamou para pregar no domingo. Irmão, a panela era Alcance. O Zé Mané era eu. Tipo, quem deixou eu entrar e quem me chamou para dentro foram vocês. Agora, o que eu precisava? Eu precisava ter alguma coisa que era do interesse de vocês. E quando eu entrei, eu precisava de um comportamento para permanecer nesse lugar. Duas coisas que a galera nunca quer respeitar. É a panela que te chama, é o pai espiritual que te escolhe. Por exemplo, tem um monte de ovelha aí que vocês estão assistindo o vídeo agora. Pega essa no peito, então, na face. Vocês todos escolheram a igreja para congregar, sim ou não? É óbvio que sim. Vocês já perguntaram pro pastor de vocês se eles escolheram vocês de ovelha? Gente, um monte de gente marrenta, chata pra caramba. Nunca chegaram, pastor, você me quer por aqui? Gente, como eu adoraria que um monte de gente perguntasse pra mim se eu escolhi eles. Eu falo, não. Esse dia um cara escreveu pra mim assim no Instagram. O que eu faço pra ser discipulado? Eu fiz uma pergunta, nem era zoeira. Por que eu te discipularia? Porque o cara tem que me dar um porquê. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho pouco tempo. Por que eu vou deixar de estar aqui com o Farley, no começo desse projeto incrível, vivendo algo incrível, para discipular um cara que eu não conheço? Só porque o cara acha que eu sou o Leandro Barreto, ele nem sabe que eu sou um cara cheio de fragilidade, talvez ele achou. Então, presta atenção. Para entrar numa mesa, você tem que entrar servindo. O maior de uma mesa é aquele que lava os pés. O maior de uma mesa é o diácono. E quer saber qual é a pior mesa que você pode estar? É a maioria das mesas que a gente está, em que você é o maior cara da mesa. Quando você é o maior cara da mesa, você é o cara que menos recebe, que menos aprende. E tem caras por ser inseguro, que é um monte de pequeno junto dele. Um monte de cara inferior. Então, na verdade, você rega
um vitimismo. Então você vai abrir a Cangaceiros Church, Justiceiros Church. Tem um monte de gente fazendo isso por aí hoje em dia. Gente, presta atenção. Na mesa, eu me lembro de estar numa mesa da casa de Zadok. Sentei, então tava o Luciano, Vó Vassoura, Marciano, você. Gente, só tinha bicho incrível. Eu tô lá quietinho. Daqui a pouco alguém pergunta, você quer água? Eu falei, por favor, daqui a pouco eu olho de novo. Eu falei, eu conheço você, é dele. Eu sou o Jairinho. Eu falei, você é o Jairinho da Cassiane, cara. Ele falou, eu sou. Eu falei, cara, sangue de Jesus, senta aqui, você tá me trazendo água. Ele, cara, nessa mesa eu quero servir. Eu falei, cara, é por isso que ele é o Jairinho. Aí, o cara. Você entende? Então, gente, tem o coração certo. Você, por exemplo, hoje que é do voluntariado, que é staff, você nada mais é do que os antigos diáconos. Vou só mudar o seu nome pra você ficar feliz de novo, mas na verdade você é o servo. E segundo a palavra de Deus, você é aquele que serve. E quem serve é o maior, porque Jesus veio para servir. Então, cara, um coração para estar na mesa. Eu vou lá para servir. E se alguém quiser te servir ou alguém quiser te honrar, é a mesa de cima que te chamou. Eu subi de mesa em mesa. Eu não sou filho de pastor, eu não sou convertido há tantos anos. Daqui a pouco uma mesa maior me chamou. Eles queriam algo. Eu tinha algo. Você não chamou os caras que estão junto de você do nada. Você viu algo de Deus neles. Você quer isso. Você quer ajudar isso. Então o cara subiu. Só que você espera pro cara se manter na sua roda, na sua panela, comportamento. Se tiver o comportamento errado, você só dá um passo para trás, deixa o cara sair da panela, mas a tampa nunca fecha. É de panela em panela que se cresce na vida. Agora, o que você faz na panela? Você escolhe se você quer ser o apóstolo da panela ou o diácono da panela. O diácono sempre recebe mais. Eu me lembro da primeira vez que eu coloquei você com o Dan. Então tava o Mark Schubert, o Dan Duque, eu, o Farley e o Guilherme Lima. Hoje todos nós somos grandes amigos. Naquela época, o Farley já tinha me dado essas mesas com o Luciano e muitos outros caras. E aquele dia eu tava podendo retribuir, super feliz. Cara, você tá sentando na mesa da minha família espiritual. Hoje, nós somos todos amigos. Todo mundo influencia um ao outro. Mas a verdade é que a gente não negou Jesus nessa caminhada. Não abandonamos nas nossas alianças de amizade. As nossas esposas não estão falando mal da gente, que a gente abandonou elas no meio do caminho. As nossas ovelhas não estão falando que a gente abandonou no meio do sucesso. Ou seja, é mantendo alianças que você vive família espiritual e que você vive na mesa. Então, cara, isso pra mim é negociável. Então, eu nem preciso de mais nenhum convite novo. Todos os amigos e as mesas que Jesus, pela graça, me deu, eu quero cultivar isso. E é um outro problema. Tem cara que compra um carro novo, você vê o carro ano que vem, as rodas tá raladas, a tela do iPhone tá quebrada. Você não consegue manter algo que você adquiriu. E se você quer viver família espiritual, você quer garantir as mesas de qualidade, você vai ter que fazer a manutenção dessa amizade. Você não vai poder usar pessoas como trampolim. Ninguém quer ser usado. Então, gente, isso são princípios da mesa que você tem que fazer de maneira intencional. Então, assim, Deus não escolheu a gente e nos predestinou a ser um pouco mais incríveis que os nossos irmãos. Deus nos deu uma oportunidade e a gente se saiu bem e a gente foi aprovado e a gente escolheu continuar honrando o Farley, o próximo, a Igreja de Jesus. E nosso maior intuito é querer que a igreja brasileira seja saudável. É por isso que a gente estende as mesas, por isso que ouvimos os irmãos que têm uma teologia um pouco diferente da nossa, por isso que sentamos na mesa para alguns debates loucos, pesados, me conta isso, ouvimos a escatologia de outro, porque, cara, uma coisa também, para você ser uma família espiritual bem definida, você tem que realmente saber primeiro quem você não é, até para depois você saber exatamente quem você é. Então, no meio de um monte de irmãos, você vai andando, você vai descobrindo, e por aí vai, mais ou menos assim. Bom demais. Cara, que dica aí, ó. Não força a sua entrada na mesa. Quando você vê uma mesa que você admira, se esteja à disposição para servir. Agora, quem serve não fica na cola ocupando um lugar na mesa. Esse cara tá do ladinho ali. Sim. Eu lembro que eu tava, há poucos meses atrás, eu tava no Descend e a gente, pelos relacionamentos, acabou entrando lá e eu tava onde o pessoal, né, ficou, todos os ministrantes estavam lá e o Luciano chegou e, cara, logo formou uma mesa em volta dele. Eu cutuquei a Dani e falei, meu Deus, olha que mesa é aquela, olha aqueles caras. Aí o Luciano falou, Farley, me traz um café. Cara, eu falei, tá aí a minha oportunidade. Fui chamado para servir. Caí pra dentro. E eu lembro que eu conheço o gosto dele, trouxe o café, trouxe duas coisas para ele comer.
E eu voltei, arrumei uma bandeja e eu trouxe café e uns sanduichinhos que tinha para todo mundo da mesa, cara. E depois eu saí. Mas depois o Luciano me chamou para estar lá de volta. Farley, senta aí, ouvir a gente. Amém. Mas eu estava feliz de poder servir. A gente precisa saber a hora de entrar, Sim, a hora de permanecer com certeza. e a hora e como sair. Eu tenho uma história, Farley, muito engraçada. Eu corri o risco da síndrome de Satanás, né? Porque eu comecei uma igreja com 27 anos e com 30 ela era a maior igreja da cidade e ninguém me liderava. Cara, de repente o Mark Schubert chega na minha vida, ele nem tem uma igreja, ele tem um grupo de 15 pessoas e eu sou um jovem pastor dando muito certo, que tem a oportunidade de seguir com um cara que nem tem os resultados que eu tenho. E eu me lembro que ele foi pregar no Fogo e Glória, eu levei os livros dele. Então quem eu era? Sênior da Poema. Quem eu era? Um pastor zica da minha cidade. Cheguei no Fogo e Glória, comecei a carregar os livros dele pra dentro. Daqui a pouco uma mulher olhou pra mim e falou: rapaz, cadê sua credencial? Pode sair daqui, tá querendo entrar aqui sem pagar? E a mulher super me humilhou assim e tal, me mandou sair. Eu saí pianinho, entrei na fila. E gente, como eu fiquei feliz. Porque ali eu não era mais o Leandro da Poema. Ali não tinha uma fila de gente pra ser atendido por mim. Ali eu fui colocado pra fora da conferência como um penetra. Daí eu fiquei na fila, de repente veio uma mulher que me conhecia. A Doris. Ô Leandro, seu ridículo, por que você tá na fila? E a moça que me pôs pra fora tava do lado dela. A moça fez uma cara do tipo, nossa, fiz alguma coisa errada. Tá fazendo cura interior até hoje. Aí eu fui entrando assim, a moça, desculpa. Daí eu falei, você fez a coisa certa. Mas, gente, a minha alegria de não ter sido mais badalado, porque chega uma hora que você tem um resultado ou sucesso ministerial que você já nem sabe mais quem ama você ou quem tá tendo interesse por aquilo que você tem. Então, estar num lugar onde você é mais um miserável, isso é uma benção, gente. Ter que enfrentar uma fila para falar com o seu pastor, conseguir um horário no discipulado. Então, você começa a ver o que o povo passa e você volta a entender que por mais que a gente seja mestre, profeta, evangelista, pastores, o que quer que seja, nós somos apenas ovelhas enviadas para o meio de lobos. Então, a gente nunca deixa de ser ovelha. Então, todos nós carecemos da mesma coisa que os membros da nossa igreja carecem, que a pessoa mais simples da igreja carece. A gente é só gente. E Jesus nos deu uma graça e misericórdia de alguma maneira ter algum encargo, alguma autoridade, mas que essa autoridade não venha alterar quem nós somos. Então já teve desperta que você falou assim pra mim, isso é coisa de bastidores, hein? Lê, fica aí toda conferência, vai que alguém falte, você já entra, ninguém precisa saber a hora que você vai pregar. Fiz isso já pra você já fez pra mim, já fiz pro Douglas. Então algumas pessoas pensam também que porque nós pregamos na igreja um do outro, que, né, é a casa VIP, com comida VIP, com passagem de primeira classe. Não, gente, a gente é mero trabalhador da seara, que fica como coringa na conferência do outro, porque pra servir. Então nunca a gente perde esse coração de tá pronto pra servir. Então, algumas conferências eu fiquei ela inteira e, tipo, às vezes eu pregava no último dia e alguém falava pra mim, você ganhou o sábado à noite, fechou com chave de ouro. Eu falo, não, eu sou só um flanelinha, lavador, cozinheiro e qualquer coisa da conferência, porque Jesus não chamou a gente pra ser estrela, né, cara? Jesus chamou a gente pra servir, então isso tem nas nossas mesas também, ninguém sabe, né, cara? E eu amo isso, cara, isso é maravilhoso. É bom Amém. Demais. Cara, muito obrigado, meu amigo. Amém, cara. Tenho certeza que abençoou muito o pessoal aí. Cara, obrigado por estar comigo. Deus por abençoe ser muito, meu amigo. Esse baita amigo, por Prazer estar aqui estar na com minha vocês casa. aqui, gente. E é isso aí. Deus abençoe a gente. Deus abençoe. Beijo pra todo mundo.